Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão, essa questão aqui, pedida há pouco, a aula online que eu acabei de ter com meus alunos. Se você não viu, dá uma olhada aí no vídeo do canal, na playlist de equações diferenciais vai ter essa aula, onde a gente fala de EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes. Então, esse aqui é um problema que a gente chama de valor de contorno e de fronteira. Então, só vou reescrever esse meu problema aqui, para a gente visualizar. Então, eu tenho y duas linhas, mais y igual a zero, onde a imagem do zero vale 3 e a imagem do 90, né, π sobre 2, também vale menos 3, ok? Ao vivo é assim mesmo. Na teoria, a gente tem que essa EDO de segunda ordem, baseado na teoria de EDO de primeira ordem, as soluções são do tipo E elevado a lambda x, onde esse lambda aí são as raízes da equação característica. Nesse caso aqui, a equação característica é dada por lambda ao quadrado mais 1 igual a zero. Nesse caso aqui a gente tem raiz complexa, ou seja, o lambda é da forma p mais ou menos i q. Aqui nesse caso o p vale 0 e o q vale 1. E a solução para esse tipo de problema é dado por y de x, dado por e elevado a px, que multiplica uma constante vezes o cosseno de qx, mais outra constante vezes o seno de qx. Então, essa é a solução. Colocando os valores de P e Q que a gente tem aqui para o nosso caso, então a solução geral para esse problema é dado por E elevado a zero é 1, então vai ficar só A cosseno de x, né, porque o Q vale 1, mais B seno de x. Agora nós temos os valores de fronteira, ou seja, 0 e π sobre 2 é a fronteira, então a gente vai substituir aqui para ver o que a gente tem. Então, quando você coloca 0 no lugar do x, o que você vai ter? Você vai ter que a imagem do 0 vale 3. Então, colocando 0 aqui, o cosseno de 0 vale 1, então vai dar A. O seno de 0 vale 0, então B pode ser qualquer coisa. Então, a gente descobre daqui que o A vale 3. Agora, quando você substituir o π sobre 2, então a imagem do π sobre 2 vale menos 3. Então, colocando π sobre 2 aqui daria 0, colocando π sobre 2 aqui, o seno de π sobre 2 vale 1. Então, dá B. Então, a gente descobre que o B vale menos 3. Então, a gente tem uma solução particular. Então, a minha solução particular é dada por quem? 3 cosseno de x menos 3 seno de x. Então, essa aqui é a minha solução particular. Então, particular. Essa solução aqui, lembrando, é minha solução geral. Por quê? Porque ela depende de duas constantes arbitrárias A e B. Solução geral. Agora, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para ver como é que a gente... vamos desenhar essas curvas para ver o que está acontecendo. Então, dando uma olhada aqui no GeoGebra, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar primeiro aquela solução particular, y igual a... a gente viu que o A valia 3, né? Então 3 cosseno de x, o B valia menos 3, então menos 3 vezes seno de x. Então essa função f aí é minha solução, ok? A gente pode ver aqui também, se você calcula, por exemplo, você pega a reta x igual a 0 e x igual a π sobre 2, e verifica esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, falou que a imagem do 0 vale 3, tá vendo?
E a imagem do π sobre 2, que é 1,57, que é esse ponto aqui, interseção, vale exatamente menos 3, o que confirma que essa aqui realmente é a minha solução particular, que passa por os valores de fronteira. A imagem do zero é 3 e a imagem do π sobre 2 é menos 3. O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia, por exemplo, desenhar algumas curvas, outras curvas da solução geral para outros valores de constante. Vamos criar um controle deslizante aqui, que eu vou chamar de A, de menos 5 até 5, vamos colocar o incremento aqui de 0,1, e vamos criar outro controle deslizante que eu vou chamar de B grande, que é as constantes que eu estou chamando lá, também de menos 5 até 5, com incremento também de 0,1. Então, dois controles deslizantes, A e B, okay, vamos deixar eles aqui, e aqui vamos escrever algumas curvas, vamos chamar de G, a função, vamos usar essa segunda opção aqui, quem que é a função? A minha função vai ser A, que multiplica cosseno de x, mais B, que multiplica seno de x. Valor inicial aqui, vamos colocar menos 20 até 20, só para a gente visualizar aqui no gráfico, de menos 20 até 20. Ok? Então, aqui, ó, quando você faz variar os controles deslizantes, tá vendo? Para valores das constantes, a gente vai tendo que curvas, soluções particulares. Do mesmo jeito aqui o B também, né? Você vai... E um caso interessante, quando você pega o B exatamente como sendo menos 3 e o A como sendo exatamente 3, você vai ver que coincidiu a F, né? Coincidiu com a G, que era a solução que a gente tinha. Então, isso mostra as possibilidades. Por exemplo, se você pegar A igual a 0 e B igual a 0, você vai ter a reta, o eixo do x, né? Ou seja, tá vendo? Com o eixo do x aqui, ó. Você muda o valor de A e o valor de B, você vai tendo outras soluções. Então, é uma maneira interessante de você estar enxergando isso também, ok? Aqui na minha solução, tá vendo? A solução aqui, o y de x valia A cosseno de x mais B seno de x, ok? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um joinha aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.